Bom, estamos retomando aqui, pessoal, a apresentação. É, Como eu havia comentado, a gente já tem aqui um conjunto de questões, né? Algumas delas a gente tem tá até com um pouquinho de dúvida de compreender, então a gente reforça aí a importância da pergunta ser bem clara, né? Indicando claramente qual é a questão. Teve até uma questão que foi feita em cima da fala da Tatiana, né? E aí ficou um pouquinho fora de contexto. Então, é só para quando vocês trouxerem as questões, buscar tornar a questão o mais clara possível para que a gente possa responder da melhor forma possível também. Algumas questões a gente observou que eram mais contribuições, talvez, né, do que uma pergunta. Então, essas contribuições vão poder ser encaminhadas na consulta externa, e sempre lembrando que na consulta externa, para que a gente possa também avaliar, né, e poder tratar a questão na consulta externa, sempre deve vir acompanhado de uma proposta de texto, né? Pode vir a motivação da contribuição, da justificativa, ok? Mas deve ser acompanhada também com um novo texto, para que a gente não tenha dúvida da proposta, da contribuição do agente, tá bom? Então, Denise, eu passo a palavra para você, para que você possa dar continuidade à apresentação. Obrigado. Ok, bem, boa tarde para todos. Eu vou continuar aqui o trabalho brilhantemente aí feito pela Tatiana, né? E eu vou pedir desculpas que eu vou tirar a minha imagem, porque eu tive problemas aqui na conexão, então estou com receio, ficando com a imagem, fique mais carregada a rede, então vou deixar só a voz, ok? Bem, a gente vai retomar então a partir do item de bancos capacitores em derivação, né? Esse item ele sofreu uma simplificação do texto, onde a gente eliminou alguns requisitos que falavam em faixa de ajustes da função, né, para aquele projeto. Então a gente tirou e deixou o item mais enxuto, mas mantivemos todos os requisitos anteriores, né? Então todos os bons capacitor série em derivação, conforme está escrito aí, devem ter sistemas de proteção principal e alternada, composto da função de sobrecorrente instantânea e temporizada, e funções de sobretensão nas três fases, com elementos instantâneos e temporizados. Denise, a gente não está te ouvindo. A gente continua sem te ouvir, Denise.
Tatiana, peço a gentileza de você dar continuidade à apresentação, enquanto a gente normaliza a situação da Denise, tá? Por favor. Obrigado. Ok, pessoal, então vamos aqui, como a Denise estava apresentando, os requisitos para os bancos de capacitores em derivação. Esse item aqui, ele vem com uma simplificação de texto, né? Elimina ali aquelas especificações de faixas de ajustes, como eu mencionei lá no início, os detalhamentos, os detalhes para ajustes ficam em outro documento, eles não se atêm aqui a um requisito mínimo, né? Que tem o objetivo simplesmente de colocar as funções imprescindíveis, necessárias como requisito mínimo. Então, e ele coloca aqui e mantém, né, as funções. Então, não tivemos alteração de função, então mantemos aqui as funções sobre corrente, sobre tensão e desequilíbrio dos elementos capacitivos. Então, o item ficou: todos os bancos de capacitores em derivação devem dispor da seguinte proteção: principal e alternada, né, composta de função de sobrecorrente instantânea e temporizada de fase e residual, função de sobretensão nas três fases, com elementos instantâneos e temporizados, independentes, com dois níveis, um para alarme e outro para disparo, e funções de desequilíbrio de corrente, 61N ou sobretensão residual, que está como ou é opcional, com elementos instantâneos e temporizados independentes, com dois níveis, um para alarme e outro para disparo. Pode passar, João? Você que está controlando. Bom, esse item aqui ele foi inserido mantendo o requisito de abertura de todos os disjuntores associados em caso de defeito, que consta no item 375 do submódulo vigente, né? Então, a atuação do sistema de proteção dos bancos de capacitores em derivação deve comandar a abertura e o bloqueio de todos os elementos, de todos os seus disjuntores, né? Então, veio ele como foi praticado para outros elementos, outros equipamentos, as funções necessárias e as ações dessas funções. Pode passar para a próxima, então, por favor. Aqui foi mantido o item 375 do submódulo vigente, de requisitos de supervisão, onde o objetivo é garantir a confiabilidade do recurso operacional disponível na instalação. Os demais itens já estão contemplados no 482 dessa revisão. Então, ficou apenas os níveis de alarme das funções de sobretensão de fase e de detecção de desequilíbrio, 61 ou 59, deve ser utilizado apenas para sinalização. Então, aqui foram agrupadas, para ficar bem claro, quais são as funções que devem ser utilizadas apenas para sinalização. Pode passar. E assim, a gente encerra ali a parte de banco de capacitor shunt. Vamos agora para um novo equipamento, que é o banco de capacitor série. Aqui foi inserido um detalhamento das funções que compõem as proteções do banco de capacitor série. Para vocês que lembram e consultaram a versão vigente, tinha apenas um item de uma forma bem simplificada e não enumerava, não citava, não detalhava quais eram as funções necessárias. Então, nessa revisão, foram inseridos o detalhamento, foi inserido o detalhamento dessas funções, né? Então, ficou da seguinte forma: todos os bancos de capacitores série, eles devem dispor de sistema de proteção principal e alternada, compostos de proteção de desbalanço das unidades capacitivas, proteção de descarga para a plataforma, proteção de sobrecarga no MOV, proteção de sobrecarga do banco, proteção de falha do disjuntor de bypass do banco, proteção de discordância de polos do disjuntor de bypass, proteção de falha no gap e proteção de ressonância subharmônica ou subsíncrona. Então, essas são as funções elementares aí para o banco de capacitor série. Vamos para o próximo. Bom, esse item foi inserido com os requisitos de atuação e alarme das proteções do banco dos disjuntores e do bypass. Então,
No requisito atual, o banco de capacitor está de uma forma bem simplória, então tinha assim, apenas um requisito geral, então a gente entrou com detalhamento e em seguida entramos aqui com as devidas atuações de cada função, né? Então a atuação do sistema de proteção, ele deve promover as seguintes ações. Então todas as funções de proteção dos bancos de capacitor série, eles devem provocar o fechamento do disjuntor de bypass e iniciar o seu esquema de falha de disjuntor. A função de proteção de desbalanço das unidades capacitivas devem ser previstas com estágios de alarme e de disparo. E o terceiro item, letra C, a atuação da proteção de falha do disjuntor de bypass, ela deve comandar a abertura dos disjuntores da linha em ambos os terminais. Então, aqui está bem claro quais são as ações dessas funções. Bom, então ele encerra também a parte de bancos de capacitores séries. Outro item aqui que foi detalhado foram as funções de filtro. Filtro já existia aí como um equipamento com requisito já no vigente, mas foi feita aqui uma melhoria de texto, não teve grandes alterações de conteúdo, né? Não teve alteração de conteúdo, e apenas mantido o requisito mínimo para definir as funções mínimas. Então, todo filtro deve dispor de sistema de proteção, deixando claro principal e alternada, com a seguinte função. Função contra a perda de sintonia de filtro, contra a sobretensão das unidades capacitivas remanescentes causadas pela falha de um ou mais elementos capacitivos associados, que seria a função de desbalanço, contra a sobrecarga térmica e dielétrica nos elementos individuais dos filtros, de sobrecarga, de sobrecorrente e para faltas à terra. Então, essas são as funções básicas que foram mantidas. Próximo. Bom, foi inserido também para melhor definição das ações desse sistema de proteção. Então, qual é a ação aqui que foi elencada aqui como requisito? A atuação do sistema de proteção dos filtros deve comandar a abertura e o bloqueio do seu disjuntor. Então, é um equipamento com tipo de proteção mais simples, então foi colocado aqui também de uma forma mais geral, diferentemente aí de alguns outros equipamentos. Ok. Vamos agora a elo de corrente contínua. O elo de corrente contínua também já era um equipamento que estava contemplado no submódulo vigente, porém foram inseridos aqui algum detalhamento dos componentes a serem protegidos no sistema CC, porque a particularidade desse elemento, dessa sua transmissão, que ele é composto por vários componentes, e isso ficou bem detalhado. E a particularidade também é que cada elemento desse tem um sistema de proteção próprio, onde tem as grandezas e funções específicas para cada componente. Então, aqui o objetivo principal desse item é simplesmente você enumerar quais são as partes desse elo de corrente contínua. Então, ficou da seguinte forma: todos os elos de corrente contínua devem dispor de sistemas de proteção principal e alternada para todos os seus componentes. Então, cada componente tem que ter essa proteção do sistema principal e alternado. Transformador, conversor, os conversores, a barra CA dos conversores, os polos, os bipolos e os filtros. Então, tem que ter sistema a nível de cada elemento desse, de forma redundante, com proteção principal e alternada. Próximo, por favor. Esse item foi inserido visando garantir a coordenação entre ações de proteção e as ações protetivas do controle. Então, também é um elemento bem peculiar, onde, nesse caso aqui, as funções de proteção e funções de controle, elas se entrelaçam, né? Elas estão muito correlacionadas. Então, como a gente aqui está se atendo a requisito de proteção, a gente visa aqui mais a questão de eliminação de ações que eliminem falha em um desses dispositivos e não ações que utilizam
o recurso sistêmico que o mesmo pode proporcionar no sistema ao qual ele está inserido. Então, foi colocado esse item onde os sistemas de proteção dos componentes dos elos de corrente contínua, eles devem atuar de forma coordenada com seus sistemas de controle para a execução das ações de abertura e bloqueio de seus disjuntores. Então, esse aqui é o objetivo, você deixar bem clara a necessidade de ser observado, de ter esse olhar de coordenação das ações que são utilizadas para controle, né? Tanto controle interno a nível de polo, bipolo, e as ações protetivas que visam eliminação de falha em qualquer um dos componentes que integram os elos de corrente contínua. Ok? Então, vamos para o próximo. Ainda aqui dentro de elo de corrente contínua, foi feita uma melhoria de texto, reduzindo aqui o religamento, o detalhamento na parte do processo de religamento da linha em corrente contínua. Então, aqui observem que no atual é colocado que a proteção da linha de transmissão em corrente contínua deve ser ativa apenas no terminal retificador e permitir de 1 até 4 religamentos, sendo 3 religamentos com tensão plena e 1 religamento com tensão reduzida, ou seja, 70% da tensão nominal. Esse é o valor que é praticado e usual. Deve permitir qualquer combinação do número de religamentos com tensão plena, isto é, 1 com plena com uma reduzida, 2 com plena e uma reduzida, ou 3 plenas e uma reduzida. Ou seja, tinha um detalhamento que era desnecessário, que vai contra a premissa básica aqui dessa revisão, que é justamente enxugar, tirar detalhamentos. Então, isso é uma forma de melhorar até mesmo o entendimento do documento. E o último religamento deve ser efetivado sempre com tensão reduzida. Essa proteção não deve operar de falha de comutação na inversora. Então, basicamente foi tirado esse detalhe, né, e reduzido, colocado aqui de uma forma mais simples. A proteção da linha de transmissão em corrente contínua deve permitir de 1 até 4 religamentos, sendo 3 com tensão plena, 1 com religamento de tensão reduzida, que é 70%. E o último religamento deve ser efetuado sempre com tensão reduzida, e essa proteção não deve operar para falha de comutação na inversora, que é um ponto aqui também que é importante de ser destacado, né? Ok, vamos para o próximo. Bom, então isso é o que a gente tem aí de destaque para a questão de elo de corrente contínua. Agora a gente entra aqui no compensador estático. O compensador estático também já tinha alguma coisa no vigente, mas também não entrava em detalhes, então estava algo muito básico, muito incipiente. Então, nessa revisão, a gente expandiu isso, colocou aqui as funções que a gente entende que são as mínimas e necessárias para proteger esse equipamento com segurança. Então, dentro das funções principal e alternada, composta de... Então, tem que ter função diferencial por fase para a unidade transformadora do compensador estático. Sobrecorrente instantânea e temporizada de fase e residual, vinculada ao lado de alta da unidade transformadora do compensador estático. Então, tem que ter a função do lado de alta. Sobrecorrente instantânea e temporizada de neutro, vinculada ao ponto de aterramento da unidade transformadora do compensador estático. Função diferencial por fase para cada ramo do CE. E sobrecorrente instantânea e temporizada de fase para cada ramo do CE. Aqui é 50 e 51. Sobrecorrente sequência negativa, 46, para cada ramo do CE. Função de sobrecarga, 49, vinculada a cada um dos reatores. E função de desbalanço dos capacitores. Função de sobretensão, 59, vinculada ao barramento do CE.
A gente sabe que o compensador estático ele é composto por vários elementos. Aqui não foi colocado proteções de forma separada por elemento, mas foi elencado aqui de uma forma geral. Todas as proteções e elementos de proteção necessários para proteger o compensador estático como um todo, olhando, obviamente, todos os pontos, todos os elementos, além do transformador de conexão, da unidade transformadora que está associada a esse compensador. Próximo, vai falar aqui agora das proteções intrínsecas, né, necessárias. Bom, agora aqui item inserido para melhor definição das ações do sistema de proteção. Então, foi inserido aqui a ação. O sistema de proteção dos compensadores estáticos deve atuar de forma coordenada com o seu sistema de controle para a execução das ações de abertura e bloqueio de seus elementos. Então, como a gente sabe, o elemento também, o compensador estático, também é um elemento com recursos de controle. Então, foi colocado um item para garantir que as ações de controle e de proteção estejam coordenadas, de forma que o mesmo não venha a ser desligado do sistema, obviamente, quando ainda tem alguma ação de controle aí dentro da faixa de operação que ele foi especificado. Esse aqui é o objetivo, da mesma forma como a gente fez lá para a parte dos elos de corrente contínua. Próximo. Tá, agora a gente vai para um novo elemento e aproveito aqui para perguntar se a Denise está com a conexão ok, se ela já tem aí condições de voltar aqui para dar continuidade para a apresentação. Davi, a Denise já está ok? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Denise. Eu consegui retomar aqui, mas eu ótimo. não sei se vai acontecer algum problema, mas eu saí, entrei de novo aqui, posso continuar para você dar uma descansada aí, Tatiana, se você quiser. Não, tá ótimo, Denise. Pode então continuar, passa a palavra aí para você, qualquer coisa, a gente está aqui de apoio. Se eu cair de novo, né, que eu tô aqui igual o real, né, tô caindo, tá difícil, a Tatiana tá $1, tá só subindo. Mas, enfim, vamos lá. Continuando, então, com relação aos compensadores síncronos, foi inserido, então, o detalhamento das funções de proteção, que serão funções obrigatórias de acordo com o submódulo, né? Então, para os compensadores síncronos, eles devem dispor de sistemas de proteção principal e alternado, como a gente exigiu para todos os outros equipamentos, também para os síncronos, né? E as funções que serão obrigatórias para a proteção do síncrono, então, foram a função diferencial, com atuação por fase, 87G, a falha terra no estator, 59N, falha terra no estator a 100%, 67TN, sobrecorrente do estator, 5051, sobrecorrente do tráfego de excitação, 5051, a perda de excitação, que é o 40, sobrecorrente de sequência negativa, o 46, sobretensão, que é o 59, subtensão, 27, sobrefrequência, 81, falha terra no enrolamento de campo, 64F, e proteção para energização acidental, que é o 50/27. Pode, por favor, mudar? Próximo. Bom, da mesma forma que a gente também estruturou o texto, colocando as ações das funções de proteção para todos os equipamentos, foi inserido também para o compensador síncrono. Então, a atuação das funções de proteção para faltas internas nos compensadores síncronos deve promover a sua parada e as demais funções de proteção devem promover a sua desconexão do sistema. Próximo, por favor. Bom, com relação a compensadores síncronos, também foram inseridos itens relacionados com a atuação de determinada proteção, no caso aqui é de sequência negativa, que ela deve ter um primeiro estágio a ser utilizado para alarme, né? E também para o transformador de conexão do CS. Diz que os sistemas de proteção das unidades transformadoras de potência de conexão do compensador síncrono, eles devem atender a todos os requisitos do item 4.4 desse submódulo. Inclusive, teve uma pergunta sobre isso aí no chat, então, reforçando que o tráfego de conexão do síncrono deve atender os requisitos preconizados no item 4.4, que são os requisitos específicos para a unidade transformadora de
de potência, ok? Pode passar, por favor. O próximo item é um item de documentação técnica, que também ele foi mantido, mas foram acrescentados alguns documentos que são necessários, principalmente, em particular, para as subestações digitais. Então, foram acrescentados os itens que estão marcados em vermelho, que é que o agente deve ter disponível para consulta do ONS. Então, toda essa documentação listada, que já havia no submódulo vigente, e sendo acrescentado, então, diagrama de arquitetura de redes, arquivos de configuração da subestação. Aqui nós colocamos exemplos entre parênteses, né? Arquivos binários e textuais de configuração dos sistemas de proteção, tais como arquivos SL da norma IEC 6150, Instruction List, OL, Structure Test, ST, da norma IEC 61131, Function Blocks, FB, da norma IEC 61499. E também os arquivos de certificação de conformidade dos IEDs com as suas respectivas normas utilizadas. Então, esses itens foram acrescentados no item documentação técnica, que deve ficar com o agente disponível para consulta, se necessário, pelo ONS. Próximo, por favor. Aí chegamos, então, ao tópico de registro de perturbações. Bom, no primeiro item geral de registro de perturbação foi inserida, então, a necessidade, né, de que os valores amostrados, que agora nós estamos falando de subestações digitais, eles sejam também aquisitados pelo sistema de registro de perturbação. Então, foi inserido no item geral desse submódulo, que é esse item descrito abaixo, que em subestações digitais, os sistemas de registro de perturbação, eles devem ser capazes de capturar valores amostrados em mensagens digitais conforme a norma utilizada. Próximo, por favor. Bem, ainda relacionados aos registros de perturbações, foram mantidos os requisitos todos que estavam nos índices de requisitos funcionais no submódulo hoje vigente, mas com algumas adaptações, principalmente considerando subestações digitais. Então, hoje, no requisito hoje vigente, já diz que o sistema de registro de perturbação ele deve ser implementado de forma independente, né? A gente explicitou isso, os dispositivos de proteção, e a gente coloca também que o sistema de registro de perturbação ele deve mostrar continuamente as grandezas analógicas digitais supervisionadas ou os valores amostrados digitais correspondentes, abrindo então para a necessidade, no caso de subestações digitais, que esses valores sejam também amostrados. Pode, por favor, passar? Bem, ainda dentro dos requisitos funcionais dos RDPs, nesses itens D, E e F, eles foram mantidos, com exceção, então, do item D, que ele foi acrescentado a questão de que o RDP, que o Sistema de Monitoramento de Registro de Perturbação, não mais RDP, né, ele deve permanecer capturando os valores amostrados. Tá? Então, foi inserido justamente para acomodar os requisitos das subestações digitais. O próximo, por favor. Esses itens G, H e I também são requisitos mantidos do submódulo vigente, dos requisitos funcionais dos sistemas de registro de perturbação, onde foram modificados, então, a taxa de amostragem, né, a taxa mínima de amostragem, que passa a ser agora 256 amostras por ciclo, e também a possibilidade de o aumento da faixa de interesse de observabilidade dos componentes harmônicos até a 50ª ordem, né? De forma, então, a que você possa monitorar as distorções, né? E principalmente considerando aqueles distúrbios que acontecem próximas às subestações, equipamentos chaveados, né? E que a gente possa observar esses fenômenos a nível de distorção harmônica com essa taxa de amostragem e com esse aumento da faixa de interesse dos harmônicos. Ok? O restante, os itens permanecem os mesmos. Ainda com relação aos requisitos funcionais,
nesses itens seguintes, J, K, L, I, M e N, todos ainda existem no submódulo vigente, e foi apenas adequado o item M para que você explicite, né, o caso da necessidade que a porta física, que é utilizada para captura de dados, sejam independentes das portas que são utilizadas para transferência de dados. Isso ficou específico nesse item do submódulo. Próximo, por favor. Ainda com relação ao registro de perturbações, esse item foi modificado porque nós inserimos, além da possibilidade, da necessidade de serem monitorados os valores amostrados, também é o requisito, no caso de reatores a núcleo de ar, né, do monitoramento para o sistema de registro, né, das proteções, das tensões que são utilizadas para as proteções desses reatores. Okay? Pode passar, por favor. Bom, ainda temos com relação aos registros de perturbações, foram modificados esses itens que listam os sinais que devem ser monitorados e registrados no RDP, esse no caso específico para bancos capacitor série, onde além de inserirmos então a possibilidade de amostra dos valores amostrados, né, de aquisição de valores amostrados, também como requisito o monitoramento da corrente ou tensão de desbalanço dos capacitores, no caso de capacitores série. Pode passar o próximo, por favor. Ainda com relação ao registro de perturbação, nós temos ainda esse item que fala das grandezas ou valores amostrados que devem ser monitorados para elo de corrente contínua. Foi acrescentado, então, o monitoramento da corrente dos para-raios e foi feita uma melhoria de texto, onde foram acrescentados para a corrente do polo os lados retificador e inversor. Então, foi melhor detalhado. Para tensão, também CC do polo, também dos lados retificador e inversor, e no caso da corrente, CC de todos os conversores. O próximo, então, por favor. Ainda com relação ao registro de perturbação, específico ainda para ela de corrente contínua, foram acrescentados, então, os seguintes sinais digitais que devem ser monitorados no sistema de registro de perturbação. Além dos já existentes, a atuação das proteções do conversor e a atuação das proteções do transformador conversor. O próximo, por favor. E ainda, agora, com relação aos compensadores síncronos, que foi um item totalmente novo inserido nesse submódulo, também foi inserido um item específico para sistema de monitoramento de síncronos, onde diz que as grandezas que devem ser monitoradas, supervisionadas. No caso, corrente das 3 fases do estator, que alimenta uma das proteções diferenciais do síncrono. Tensão nas 3 fases do estator, a corrente do enrolamento de campo, corrente das 3 fases do lado de alta do tráfego de excitação e a tensão no neutro, que são sinais necessários para uma análise completa do funcionamento e desempenho do sistema de proteção do síncrono. Por favor, próximo. Ainda com relação aos compensadores síncronos, também foram inseridos os itens que definem os sinais, né, as grandezas que devem ser monitoradas para o transformador de conexão do síncrono e para o próprio síncrono, além das condições de partida dos registros da oscilografia. Então, nós temos que as grandezas a serem monitoradas para a unidade transformadora de conexão do síncrono devem atender ao item 543, que é o item que fala de requisitos para transformadores, de unidades transformadoras de potência. Devem ser supervisionados sinais digitais correspondentes à atuação das proteções do síncrono, como, por exemplo, função de detecção de energização acidental, proteções elétricas do síncrono e proteções intrínsecas do síncrono. Além disso, os registros devem ser realizados para as seguintes condições: alteração do estado do canal digital, sobrecorrente nas fases monitoradas, sobretensão ou subtensão nas tensões monitoradas, como é de praxe para todos os registros de equipamentos para sistema de monitoramento de perturbações. O próximo, por favor. Agora a gente entra, então, em sistema de teleproteção. No sistema de teleproteção foi inserida, então, a possibilidade de utilização de canais lógicos
em substituição aos canais físicos para a teleproteção, desde que eles tenham requisitos de qualidade equivalente. Então, o primeiro texto, que está em preto, é o atual existente. Então, as funções de comunicação para transmissão de mensagens entre os EADs de proteção em subestações distintas deverão utilizar canais físicos dedicados formados por dispositivos de hardware e meios físicos de comunicação redundantes e independentes para as proteções principal e alternada, sem qualquer modo de falha comum. Alternativamente, aí vem a parte nova, né? Os canais físicos poderão ser utilizados, no lugar dos canais físicos, poderão ser utilizados canais lógicos, redundantes e independentes, alocados em meios de comunicação compartilhados com outras aplicações, desde que eles tenham reservas fixas de banda de frequência e de tempo definidas, e que tenha requisitos de qualidade de serviço equivalente aos canais físicos dedicados. Okay. Ainda com relação ao sistema de proteção, fizemos uma melhoria de texto na parte que fala do uso do OPLAT. Então, ficou bastante explicitado que os canais, né, os sistemas de comunicação que são providos de onda portadora sobre linha, que é o OPLAT, né, de transmissão, deve manter a confiabilidade e a segurança de operação em condições adversas de relação sinal-ruído, sobretudo na ruptura ou curto-circuito para a terra de uma das fases da linha utilizadas pelo sistema OPLAT. E foi acrescentado o seguinte texto: cada sistema que deve utilizar transmissão por duas fases, e no caso de uso de dois sistemas opláticos, uma linha de transmissão que tem OPLAT para proteção principal e OPLAT para principal alternada, um para cada cadeia, deve ser utilizada apenas uma fase comum para ambos. Então, eu vou ter um OPLAT, por exemplo, na fase AB e o outro OPLAT na fase BC, ok? Para cada cadeia de proteção. Ainda com Oi? Beleza. Ainda com relação ao sistema de proteção, foi inserido um item para garantir a confiabilidade do sistema de proteção, de teleproteção, com níveis similares aos sistemas de proteção. Então, o item que foi inserido é que todos os equipamentos e sistemas de telecomunicação instalados na subestação para atendimento ao sistema de teleproteção devem atender aos requisitos de redundância similares aos de proteção, devendo ser duplicados e independentes para as proteções principal e alternada e serem imunes a falhas de modo comum entre seus componentes. Então, quando a gente fala que a cadeia de proteção independente, principal independente da alternada, isso se estende aos equipamentos de teleproteção. Okay? O próximo, por favor. Aí entramos, então, na parte de rede. E nós especificamente estamos falando das redes de comunicação que são utilizadas pelos sistemas de proteção. Nenhum outro tipo de rede da subestação está contemplado aqui nesse submódulo. Então, a gente inseriu alguns requisitos específicos para a rede, né, de comunicação utilizados pelos sistemas de proteção, que mantém, então, a premissa de redes independentes e redundantes. Então, os itens inseridos foram os meios de comunicação, tanto para redes locais quanto para redes externas utilizadas para a teleproteção, utilizados para interagir os dispositivos de proteção, devem ser independentes e redundantes para as proteções principal e alternada, da mesma forma. Instalações que utilizem redes digitais de comunicação locais ou externas, LAN ou WAN, né, para as redes locais ou externas para teleproteção, para a transmissão de dados dos sinais dos sistemas de proteção, deverão dispor de funções de monitoramento, podendo essas funções serem realizadas por dispositivos ou sistemas comuns às redes de proteção principal e alternada. Então, eu não preciso ter um sistema de monitoramento separado para cada cadeia, né? Mas eu preciso ter um monitoramento do sistema de proteção que consiga me avaliar a saúde da minha rede, tanto da cadeia principal quanto da alternada. Pode passar, por favor? Com relação ao sistema de monitoramento também, agora específico para as redes locais dentro da subestação, foi inserido um item que diz que as funções de monitoramento da rede local devem ser aptas a detectar e sinalizar anomalias ou ausência de mensagens previstas
para cada segmento, de acordo com a configuração especificada pela norma correspondente. Quando a gente fala em segmento, aqui em cima cabe uma explicação que isso se refere a cada subdivisão física da rede. Por exemplo, uma interligação entre o IAD, ou uma suíte, e etc. Pode passar, por favor. Ainda com relação às redes locais utilizadas pela proteção, foram inseridos itens para garantir que o sistema de monitoramento não seja implementado nos próprios IEDs e assim você diminua a sua confiabilidade, né? Então, as funções de monitoramento da rede local deverão ser implementadas em hardware e software independentes dos dispositivos de proteção e devem atender aos mesmos requisitos construtivos aplicáveis a esses dispositivos. Quer dizer, com isso, são equipamentos que devem estar ou dispositivos ou sistema preparados para uso em subestações elétricas, como sistemas de proteção, né? O sistema ou dispositivo de monitoramento poderá usar, além das mensagens disponíveis na rede, as informações de monitoramento e diagnóstico dos dispositivos finais, IAD, switch, mesh units, etc. Então, será um sistema ou um dispositivo de monitoramento que ele vai pegar essas mensagens que esses dispositivos, as mensagens de anomalia, né, que esses dispositivos podem colocar na rede. E aí o sistema de monitoramento é capaz de catalogar essas mensagens e trazer para o seu armazenamento. Pode passar, por favor. Ainda com relação às redes locais utilizadas pela proteção, foi acrescentado, então, um requisito para que todo sistema, todo segmento dessa rede seja monitorada pelo sistema de monitoramento ou dispositivo, independente, hardware, software e outros dispositivos. É só mais uma confirmação do que já está implícito nos itens anteriores, né? Então, o sistema de monitoramento ele não pode ser implementado dentro de um ED, mas ele pode utilizar os dados desses IEDs e levar para o seu sistema de monitoramento. Pode passar, por favor. E aí a gente listou aqui nesse item os tipos de anormalidades que eles devem ser monitorados, tá? Então, esses são modos de falha que devem ser monitorados por esse sistema ou dispositivo de monitoramento, tá? Conforme a configuração da sua subestação, né? Então, nós temos que monitorar, nesse sistema de monitoramento, a perda de integridade das mensagens, a ausência de mensagens previstas, a ausência de sinais de sincronismo, presença de mensagens não previstas, intervalos anormais entre mensagens previstas, tempo anormal de propagação entre as mensagens previstas, assimetria e variação excessiva nos tempos de propagação de mensagens previstas. Pode mudar, por favor? Ainda com relação às redes locais, então nós inserimos o item para que o sistema de monitoramento seja capaz de armazenar os eventos de anomalia que ele obteve da rede, para que seja possível fazer uma análise, uma perturbação, né? Então, se tiver uma perturbação de vulto a qualquer momento, você precise verificar como é que estava o estado da sua rede naquele momento, você teria um armazenamento daqueles registros de anormalidade. Sempre ressaltando que esse sistema de monitoramento ou dispositivo de monitoramento, ele não vem para o ONS, ele é um sistema restrito à subestação daquele agente, tá? O que o ONS quer que ele tenha os dados armazenados e seja feito algum processamento com esses dados que seja claro perceber o estado da rede. Então, tem um problema, essa mensagem era prevista para chegar e não chegou. Isso tem que ser monitorado, né? Agora, isso daí você consegue fazer a partir de dados que circulam na própria rede, trabalhando em cima desses dados, para que ele possa ser facilmente entendível a nível de um sistema supervisório, né? Para nós, do ONS, é importante a gente saber a saúde da tua rede no momento de uma perturbação. Então, é isso que a gente quer saber, né? No dia a dia, essas informações vão ser muito mais úteis para a gente, porque o agente pode claramente mapear como é que está o funcionamento da sua rede
e já fornecer ou providenciar uma manutenção específica para algum tipo de problema que ele esteja rastreando naquele sistema. O próximo, então, por favor. E como a gente tem um intuito de utilizar, né, para análise pós, né, de ocorrências, então esses eventos têm que ser sincronizados. Então, para isso, a gente inseriu um item dizendo que os registros de anomalia nas redes locais deverão ser sincronizados com o mesmo sinal de relógio utilizado pelos dispositivos da rede monitorada. O próximo, por favor. E também inserimos aqui um item buscando garantir a segurança cibernética dessas redes locais utilizadas para teleproteção. Nesse caso aqui, a gente não colocou um requisito específico para essas redes, porque a gente entende que essa rede é de total responsabilidade do agente, é uma rede interna à subestação, né? Mas a gente orienta, através do submódulo, que essa rede deve dispor de mecanismos de segurança cibernética, né? Que forneçam, então, a proteção, os itens de proteção de confidencialidade, que é a propriedade de que a informação não seja disponível ou revelada a indivíduos e entidades não autorizados, o item de integridade, que garanta que a propriedade salvaguarda da exatidão e completeza de ativos, a disponibilidade, que é a propriedade de estar acessível e utilizável sob demanda por uma entidade autorizada, e a autenticidade, que é a propriedade que um indivíduo ou entidade é quem declara ser. Então, nesse aspecto de segurança cibernética, a gente mapeou dessa forma. A gente não tem requisitos, a gente não está dizendo como fazer, mas a gente está dizendo o que deve ser feito, né, para que você garanta a segurança cibernética das redes de proteção. O próximo, por favor. Bem, aqui nós inserimos, então, requisitos específicos sobre a latência, para que você não tenha o comprometimento dessa rede pela própria introdução do sistema de monitoramento, né? E também para limitar a influência do tempo da latência da rede no tempo total de desligamentos em caso de falha. Então, os itens inseridos foram: latência resultante das mensagens na rede deverá atender aos requisitos temporais definidos nas respectivas normas de implementação, mesmo com eventuais retardos introduzidos pelos sistemas ou dispositivos de monitoramento. De disparo, de desligamento geradas pela proteção, mensagem de trip. Oi? Caiu aqui a minha apresentação. Vocês estão me ouvindo? Você entrou aí, caiu aqui. Estamos ouvindo, pelo menos. Tá? Só que para mim não está aparecendo mais a tela. E, Tatiana, puxa aí, então, porque eu não estou vendo a tela. Agora, voltou. Tá. Ok. Então, agora são os requisitos com relação às redes externas utilizadas pela proteção. São basicamente os mesmos requisitos para as redes locais e para as redes externas, uma vez que são redes exclusivas para serviços de proteção. Então, no caso das redes externas utilizadas pela proteção, deverão ser aptos a detectar e sinalizar anomalias, né, esses sistemas ou dispositivos de monitoramento, ou ausência de mensagens quando utilizadas para proteção ou teleproteção, previstas para cada conexão entre subestações de acordo com a configuração especificada pela norma correspondente. Pode passar, por favor. Bom, ainda falando das redes externas utilizadas pela proteção, então foram acrescentados itens para garantir que o sistema de monitoramento não seja implementado dentro dos IEDs, da mesma forma que foi dito para as redes locais. Então, nós temos aqui que os sistemas ou dispositivos de monitoramento das redes externas utilizadas para a proteção deverão ser independentes em hardware e software dos dispositivos de proteção e equipamentos de teleproteção locais e atender aos mesmos requisitos construtivos aplicáveis a esses dispositivos. Quando a gente fala atender aos mesmos requisitos construtivos, é que eles são aplicáveis a sistemas de proteção. Então, aqueles requisitos exigidos para a proteção de instalação em campo,
equipamentos que podem ficar dentro da subestação, etc., devem ser mantidos para o sistema de monitoramento. E cada meio de comunicação externa, utilizado na teleproteção, deverá ser monitorado pelo sistema ou dispositivo de monitoramento simultaneamente independente em hardware e software de outros dispositivos. É é um reforço do que já foi dito, né? Pode passar, por favor? Também com relação às redes externas utilizadas pela proteção, então foi feita uma lista de anormalidades que devem ser monitoradas. Então, por exemplo, perda de integridade das mensagens, ausência das mensagens previstas, ausência dos sinais de sincronismo, presença de mensagens não previstas, intervalos anormais entre as mensagens previstas, tempo anormal de propagação para mensagens previstas, assimetria e variação excessiva nos tempos de propagação de mensagens previstas. Pode passar, por favor? Ainda também com relação às redes externas utilizadas pela proteção, há necessidade que o sistema de monitoramento armazene os dados, os eventos de anomalia obtidos. Então, os sistemas ou dispositivos de monitoramento de rede externa utilizada pela proteção deverão possuir recursos para armazenamento dos registros de eventos de anomalia detectados em formatos padronizados referente à norma utilizada. Então, o formato em que eles devem ser armazenados, nós sugerimos que sejam os formatos preconizados pela referida norma utilizada naquela mensagem, ok? Pode passar, por favor? Também, da mesma forma que para as redes locais, os registros de anomalia das redes externas utilizadas para proteção, eles devem ser sincronizados pelo mesmo sinal de relógio utilizado pelos dispositivos de proteção das subestações interligadas, justamente para cumprir o seu objetivo de uma análise pós-falta, né? Uma análise de ocorrência. Ok? E também com relação à segurança cibernética, o posicionamento das redes externas utilizadas para proteção, que são as redes utilizadas para teleproteção, são os mesmos requisitos de segurança cibernética que nós colocamos para as redes locais. Tá? Então, novamente, são aqueles pontos de confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade, sem a gente dizer exatamente como deve ser feito. Isso fica a cargo do agente, isso é uma responsabilidade do agente. Nós aqui só queremos pontuar que devem ser utilizados, né, mecanismos que garantam esses 5 itens, ok? Ok. Pode passar, João. Então, olha, obrigada, agradeço. Passo, então, a bola aqui para o João, que vai continuar falando sobre como contribuir nessa revisão, ok? Muito obrigada aí pela atenção de todos. Desculpe as saídas e voltadas aqui, mas no final deu certo. Muito obrigada. Obrigado, Denise. Valeu, faz parte desse mundo online, etc. E obrigado a todos que estão por aí ainda. Aqui, teoricamente, seria a parte mais simples, mas também é muito importante da questão da contribuição oficial para a consulta externa para melhorias do documento que está agora em pauta. Até o submódulo 2.11, né, mas também tem o de glossário. Alguns itens que estão no 2.11 a gente também trouxe para o glossário do ONS, o submódulo 1.2. Ambos estão dentro do Sintegre. A gente vai falar mais um pouquinho sobre como usar o Sintegre. Tem nesse QR Code, a gente depois também se disponibilizar, a gente já colocou, acho que no chat também, o link. E a ideia é bem vocês fazerem, tipo assim, colocarem quais os itens que vocês estão sugerindo modificações, colocar o texto novo sugerido e a justificativa também, para apoiar e ajudar a gente a definir se realmente é o melhor caminho para a redação do item proposto por vocês. Então, o Sintegre é aberto para todos, você pode estar se cadastrando, é um cadastro simples a princípio, e você indo nessa parte aqui de serviços, no Consulta PR você vai ver um pouquinho mais de detalhes. A gente vai apresentar agora aqui um videozinho na sequência para mostrar os passos para você fazer a contribuição. Então, aqui já está na tela do Sintegre, dentro do Consulta PR, mas você vai lá e clica. Aí você rodando um pouquinho para baixo, tem os processos em revisão. Aqui não é o processo de proteção, vai ter um lá sobre proteção.
tem acho que 2 hoje no momento. Você coloca em contribuir. Vai ter a data, né, até 6/8, né, 6 de agosto, você ainda pode contribuir. Você pode entrar no submódulo, que vai ser o submódulo, pode ser tanto pela nova contribuição, ou então você navega e vê o item que você quer contribuir, que já vai estar preenchido, né, em parte, o documento e o fragmento, né, o pedaço, o item, o subitem que você quer contribuir. Você pode dar uma checada, ver se é aquele item mesmo. Vir aqui depois que viu que realmente é o item que você quer contribuir, por exemplo, é o item 2, eu vou mostrar aqui, você pode escolher lá, fazer uma contribuição 01, 02. Você coloca o texto que você quer, nova redação, e faz o comentário. E clica lá, faz a justificativa, né? Clica para enviar e diz que está ok, e já aparece embaixo, e você depois pode, inclusive, editar ou excluir esse comentário se vê que não está muito legal, ou se você quer botar uma justificativa melhor, etc. Basicamente é isso. Qualquer dúvida aqui também você pode eu trabalho aqui na área de relacionamento com agentes e assuntos regulatórios, né? Então a gente também tem uma central de atendimento do ONS, então você pode falar tanto pelo e-mail que está aqui, ou então por esse 321 3444 9393, que a gente também pode dar um apoio no cadastro, como é que você faz para navegar no sistema, fazer a informação. E também tem um QR Code aqui com formulário de avaliação do evento. Eu espero que tenham gostado. Acho que o Davi está aí também para fazer o encerramento. Obrigado a todos aí. Estamos à disposição. Davi? Bom, muito obrigado. Eu queria agradecer a Denise e a Tatiana também, que conduziram essa apresentação, não só a apresentação, é claro, conduziram todo esse processo de revisão. Gostaria de parabenizá-las, né, pelo resultado. É claro que a gente está falando aqui de uma proposta, né, que está em consulta externa. Sempre existe espaço para melhoria, a gente está aqui para ouvir realmente todos vocês. Esse workshop já demonstrou que atingiu o objetivo dele, justamente já trazer questões, né, vocês estão trazendo algumas questões importantes, que a gente vai esclarecer cada uma delas, né, da forma a gente vai procurar, algumas a gente pode ter alguma dúvida, tá? A gente vai tentar esclarecer da melhor forma possível, tá? E, enfim, agradecer a todos aí que contribuíram direto ou indiretamente para essa proposta, né? Toda a equipe aqui do ONS, e todos os agentes, fabricantes, enfim, instituições do setor que direto ou indiretamente contribuíram para essa proposta. É muito rica, como eu disse, sempre há espaço para melhorar, e por isso que a gente está aqui para conversar e debater sobre o assunto. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, né? Comparecer em grande número e até no final quase 200 pessoas ainda, então isso demonstra o empenho, o interesse, né, dos agentes, enfim, de todas as instituições, a importância do tema. Então, gostaria de encerrar, né, encaminhar o encerramento desse workshop e desejar a todos um ótimo final de semana, né, e um abraço a todos.